Shalom mais uma vez a você que nos assiste, eu sou o professor Mateus Andona da Congregação Har Sion, do Ministério Ensinando de Sião. De antemão quero pedir a você para se inscrever aí no nosso canal do YouTube, para receber todas as semanas novos vídeos que nós postamos. Semanalmente temos novos vídeos. Bom, dê uma olhada aqui na tela, hoje estudaremos a porção Mishpatim, cujo texto da Torá é Êxodo 21 até o final do 24. Porém, eu quero concentrar o meu estudo hoje na Haftará. A Haftará é a porção dos profetas associada à Torá. E a porção da Haftará de hoje é Isaías, capítulo 66, versos de 1 a 24. Então, eu quero concentrar hoje na parte profética da porção da Torá, que é a Haftará de Isaías. Pessoal, é muito importante nós valorizarmos o estudo dos profetas. Eu acho que tanto nos meios judaicos quanto nos meios cristãos há um hiato, há um vácuo aí em relação ao estudo correto das palavras dos profetas de Israel. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus oráculos. E Deus confiou esses oráculos ao povo de Israel, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3. Aos judeus foram confiados os oráculos, a palavra de Deus foi confiada aos judeus. Então, estudar profeta no contexto original vai te guiar nos últimos dias. Aliás, te guia a todo momento, mas principalmente nesses últimos dias. Vai te guiar, vai te dar equilíbrio, vai te dar bom senso, vai iluminar o seu caminho. Profeta, juntamente com a lei, é aquilo que sustenta a vida do servo de Deus. O Espírito de Deus escreve a lei no seu coração e faz você compreender a palavra profética que Deus revelou aos seus servos ao longo da história. Lembra que na transfiguração de Yeshua, quem é que apareceu lá para fortalecer Yeshua? Quem é que apareceu lá para fortificar, para incentivar Yeshua? A lei e os profetas. Moisés e Elias estavam ali juntos para encorajar o Filho de Deus nos seus últimos momentos aqui na terra. Da mesma forma, nós entramos em tempos últimos, em tempos finais, onde a lei e os profetas, com o Espírito do Eterno, vai qualificar o servo de Deus para enfrentar o que já estamos enfrentando. Já entramos no fim, pessoal. Já entramos. Você que achou aí que ia escapar de todas as tribulações, né? Ia escapar de todas as pragas, a primeira você já está nela. A primeira você já está passando por ela. Vamos estudar com mais seriedade, mais contextualizado os profetas. Por isso que eu escolhi falar sobre a Haftará de hoje. Preste atenção. Tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo. Olha, a restauração das raízes da fé, que é o que eu prego aqui nessa casa, junto com meu pai, há mais de 20 anos, fazem 25 anos esse ano. A restauração das raízes da fé, ou seja, o que é a restauração das raízes da fé no nosso entender? É a reconexão dos cristãos com Israel e a compreensão correta da obra de Yeshua em relação à lei de Deus e à eleição de Israel. Isso é, no meu entendimento, restaurar raízes da fé. Não é se converter ao judaísmo, não é transformar as pessoas em judias, não é nada disso. Mais uma vez, o que é restaurar? É a reconexão dos cristãos com Israel, compreendendo corretamente a obra de Yeshua em relação à Torá e em relação à eleição de Israel. Isso aí, a restauração, constitui a base do mover que Deus trará sobre as nações dos últimos dias. Este mover será espiritual e acompanhado de grande poder sobre a eclésia, sobre a igreja, sobre os chamados dentre as nações, sobre os da incircuncisão. Este mover de reconexão a Israel, de compreensão da lei de Deus, de aceitação da eleição de Israel, isso já é uma realidade em meio às nações. Pessoas de várias tribos, nações, grupos e denominações têm buscado entender Israel no seu contexto correto. Têm buscado vivenciar mais a nova aliança, sendo aproximado e co-participante com o povo judeu. Isso é uma realidade. Veja aqui comigo.
Faze-nos voltar a ti, Senhor. Toda vez que a gente retorna a Torá a Arca, no sábado, eu canto isso aqui com você, lá de Lamentações 5. Faze-nos voltar a ti, eterno, e nós voltaremos. Renova os nossos dias como antes. Esta é a regra número 1 da restauração. Para avançar, para renovar, temos que voltar. Não há avanço sem retorno. Essa é a moral da restauração. Mais um texto para você. Jeremias capítulo 6. Agora Jeremias escreve algo que extremamente oportuno. As pessoas ouvem, as pessoas têm buscado a restauração. Olha um texto que se aplica a esse mover nos dias de hoje. Jeremias capítulo 6, verso 16. Assim diz o Eterno: parem sobre os caminhos. Eu traduzi direto do hebraico. Fiquei ontem um tempinho traduzindo isso aqui para fazer sentido. Olha só, o texto diz: parem sobre os caminhos. Parou. Então, você chegou e se deparou com vários caminhos. Qual que é a ordem de Deus? Pare. Pare. Pare sobre os caminhos. Reu, vejam, ou seja, analise os caminhos. E Shalu, perguntem. Qual vai ser a pergunta que você vai fazer? Para as veredas antigas, qual é o bom caminho? Essa é a tradução correta. Modéstia aqui à parte, mas é uma tradução muito fiel ao que o texto está dizendo no original. Pare sobre os caminhos. Antes de começar, está todo mundo falando, a igreja vai passar por isso, vai acontecer isso, nós vamos passar por aquilo outro, nós vamos subir, nós não vamos subir, nós vamos ficar, nós não vamos ficar, vai ter anticristo, não vai ter anticristo, eu faço, eu não faço. Peraí, para. Olhe e pergunte-se. Olha aqui. Para entrar nas veredas antigas, é esse o caminho que você tem que pegar. É esse aí. Para pegar o caminho do retorno a Sião, do retorno a Jerusalém, para pegar o caminho do renovo, como dantes. Qual é o bom caminho? Qual que é o caminho que é o da vereda antiga? Para as veredas antigas, qual é o bom caminho? Aí, meu irmão, ande nele e você achará descanso para a sua vida. Mas eles dizem, não andaremos. Interessante o profeta registrar aqui uma resposta comum na época e uma resposta comum nos dias de hoje. Deus está revelando o caminho para qualificar o seu povo nos últimos dias. Deus está mandando o povo avaliar e perguntar. O povo não está avaliando, o povo não está perguntando. E quando você apresenta qual é o bom caminho para andar na vereda antiga, chama em hebraico netivot olam, as veredas antigas, os caminhos antigos. Quando você começa a apresentar para a pessoa o bom caminho para ela chegar lá na vereda, o que eles dizem? Não andaremos. Não andaremos. Minha fé independe de Israel. Minha fé independe dos judeus. Eu sou cristão, ele é judeu. Não há vínculo entre nós. Eu sou cristão, sigo as promessas para a igreja. Eles são judeus, seguem as promessas para Israel. Não há vínculo, não há conexão, não há união. Não há compartilhamento, não há enxerto, não há aproximação, não há nada. Anunciamos, mostramos, mas eles dizem, não andaremos. Nada novo debaixo do céu, né, meu irmão? Nada novo. Este mover que Deus está orquestrando sobre as nações, pessoal, esse amor por Israel, esse desejo para Israel, né? Eu sempre digo isso aqui, tem 25 anos que a gente ensina o mundo cristão sobre as raízes da fé, sobre Israel, sobre a Torá. Tem 25 anos que nós ensinamos a Torá aqui semanalmente, de forma ininterrupta. Ininterrupta pela glória de Deus, pela graça de Deus. 25 anos ininterruptamente, ensinando a Torá para o mundo cristão. Quando não era ainda o mover, nós fomos o quê? Nós fomos, aquela que eu chamo de anomalia profética. A anomalia profética é aquilo que antecede o mover profético. Vem antes. E veio antes. Sinã de Sião veio preparar o caminho para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que iria acontecer. Hoje você entra na internet, a quantidade de trabalhos, né? Judaicos, lá com base em Israel, querendo ensinar a Torá para o cristão. Vocês já notaram isso? A quantidade de coisa que tem?
Outro dia recebi um e-mail, vem estudar sobre as raízes judaicas de Jesus. Uma instituição lá de Israel. Ninguém acredita que Jesus é o Messias, mas estão querendo ensinar Jesus para o povo. Olha que coisa. Gente, isso só pode ser, né? Não sei lá qual é o interesse desse povo, mas que Deus está usando isso aí, meu irmão, não tenha dúvidas. Deus tem usado esse interesse, seja ele qual for, para poder aproximar o seu povo do seu Messias. Com certeza. Com certeza. Tá? Então, olha só. Mal sabem esses que estão tentando ensinar a Torá para cristão, hebraico para cristão, né? Que ainda não creem em Yeshua, mal sabem eles que esse mover que as nações, que a igreja está tendo, de se reconectar a Israel, faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque esse mover de reconexão das nações da igreja a Israel trará a plenitude da fé da igreja. E essa plenitude da igreja vai resultar num grande mover de Deus sobre Israel. Ah, pessoal, essa é a sequência. Essas são as regras de prioridade. Esses são os requisitos. Lembra lá quando você vai matricular uma matéria na faculdade, você tem que ver o pré-requisito? Você não pode cursar essa matéria se você não fez essa. Então, é a mesma coisa. Para uma coisa acontecer, outra tem que acontecer antes. Para Israel receber o Espírito prometido, as nações têm que entrar na sua plenitude. E as nações, a igreja vai entrar nessa plenitude, pelo mover do Eterno, aproximando-se a Israel. Essa aproximação da igreja com Israel vai gerar um mover de Deus sobre Israel. Olha que interessante. Acompanhe aqui comigo. Vamos basear nos estudos, nos ensinos de Paulo. Olha só. Quando as nações entrarem neste mover da restauração, o Eterno vai liberar sobre Israel o Espírito prometido. Paulo fala lá para os Gálatas, Yeshua nos resgatou, né, o judeu messiânico, da maldição da Torá. O que é a maldição da Torá? A Torá é maldita? Não. A Torá tem maldição para o desobediente. Quando o judeu não abençoa, não guarda a Torá de forma correta, quando o judeu profana a Torá, ele está sob maldição. Porque se você ler Deuteronômio 27, 28, está cheio de maldição lá, para quem desobedece. Em Yeshua, essa maldição é quebrada, porque o sujeito tem condição de nascer de novo pelo poder de Deus. Para que o judeu teve essa maldição quebrada? Yeshua se fez maldição no lugar do judeu. Para quê? Para fazer ele nascer de novo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então Deus começou a tocar, a levantar judeus, discípulos de Yeshua, para levar a bênção de Abraão às nações. O que é a bênção de Abraão? A filiação, a reconexão a Israel. Em Yeshua. Aí que está. Em Yeshua. A bênção de Abraão, a reconexão a Israel, só vai ter frutos se ela for acompanhada de Yeshua, pessoal. Senão, não vai gerar fruto. Quando essa aproximação ao povo judeu, a Torá, a lei, ela é acompanhada de Yeshua, Deus vai fazer com que Israel receba pela fé o Espírito prometido. Quando a igreja toma posse da sua herança em Israel com Yeshua, Deus libera sobre os judeus o Espírito prometido. Que Espírito é esse? Que promessa é essa? Vamos lembrar aqui, estudando um pouco de profeta. Olha, Ezequiel 36, vou tomar vocês dentre as nações, é uma promessa para Israel, não é para a igreja. Vou tomar você dentre as nações, vou congregar vocês de todos os países, vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, e darei o coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os observem. Aí vocês vão habitar na terra que eu dei a vossos pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então está aqui a primeira parte deste Espírito que vai causar perdão de pecados e novo nascimento.
Israel vai ser cheio do Espírito de Deus, através de Yeshua, que nós temos isso lá em Gálatas. E o que vai acontecer? Eles serão cheios do Espírito, para quê? Para que Deus vai encher o seu povo do seu Espírito? Olha aqui, ó, para que eles andem nas minhas leis. Então a pessoa é cheia do Espírito de Deus sobrenaturalmente, é para obedecer. As pessoas têm essa metodologia, se eu posso dizer assim, para avaliar, no meio cristão, em alguns meios tem isso, né? Você quer saber se o sujeito foi batizado pelo Espírito Santo, você manda ele orar em línguas. Isso é cultura evangélica, eu estou falando para vocês aqui. Manda ele orar em línguas. Cultura de parte dos evangélicos, né? Então, aí se o sujeito orar em língua, é a prova que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mas não é isso que eu vejo lá com os profetas, não. Tudo bem, tem um caso lá em Atos 10, o sujeito, né, Cornélio foi cheio do Espírito, profetizou, não tem problema algum, né? Não tem problema algum. Mas eu vejo na Torá, lembra que tudo que está no Evangelho tem que estar baseado na Torá e nos profetas? O que o profeta me ensina sobre essa dádiva do Espírito Santo? Que vai acontecer, claro, ela é real, mas o que ela vai causar? Para que ela existe? Para fazer o povo obedecer, para fazer o povo andar nos caminhos de Deus. Então, eu avalio se o sujeito está andando pelo Espírito, não é se ele ora em língua 10 horas por dia, é se ele obedece à lei de Deus. É se ele é um camarada que tem domínio próprio. É se ele é uma pessoa que anda no caminho de Deus, que anda nos princípios de Deus. Pode ser judeu ou não judeu, não interessa. Se ele tem domínio sobre ele mesmo, se ele tem domínio sobre a carne dele, se ele anda em obediência, ele anda pelo Espírito. Espírito Santo serve para capacitar a pessoa a obedecer, em primeiro lugar. E é claro, para manifestar o poder e a glória de Deus. Aí entram os dons, né? Aí entram os dons, mas os dons também servem para você obedecer ao Eterno. Olha, aí o Ezequiel 37, já é aquela visão muito especial dos ossos secos. Portanto, profetiza e diz a Israel, assim diz o eterno Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou eterno, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito, e vocês vão viver, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Eterno, disse e o fiz, diz o Senhor. A bênção sobre Israel é a maior manifestação da fidelidade de Deus. Quando eu leio nas notícias aí, Israel na vanguarda da vacinação contra o coronavírus no mundo, eu lembro das profecias. Eu lembro das profecias. Essas profecias já estão se cumprindo. De facto ainda não, mas de juro elas começaram a serem cumpridas. Eu estou vendo a bênção de Deus sobre Israel, 7 milhões de judeus em Israel, já é cumprimento, já trouxe o povo. Qual que é a segunda etapa da profecia que falta se cumprir? É o Espírito novo, é a água sobre eles. Yeshua disse, eu sou a água viva. Se você tomar de mim, você jamais terá sede. É essa água que Ezequiel está profetizando, que ela perdoa pecados, ela muda a natureza. Olha só, ainda Ezequiel 37, preste atenção nessas palavras. Está falando a profecia sobre Israel. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Mais uma vez, a Torá sendo guardada em um cenário escatológico. Israel salvo, guardando a Torá. Israel com o pastor, com Davi. Quem é Davi aqui? Quem é Davi aqui? Quem é filho de Davi? Livro da genealogia de Yeshua. Filho de Davi, filho de Abraão, é o Messias. Então, Israel tendo o Messias como pastor, guardando a Torá. Olha aí. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela eles e seus filhos. Então, o judeu habitando em Israel é cumprimento da palavra de Deus.
e o meu servo Davi será príncipe eternamente. Um dos nomes do Messias é Sar Shalom. Né? O Messias tem 8 nomes, segundo Isaías. Pele Yoetz Aviad, Pele Yoetz Aviad El Gibor Sar Shalom. São 8 nomes, por isso que 8 é o número do Messias, do Mashiach. Né? Falar em português agora, né? Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade. Então são títulos que Isaías dá ao Messias, e príncipe é um dos títulos dele, Sar Shalom, príncipe da paz. Olha, farei com eles aliança de Shalom, de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Atenção aqui, hein? O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Atenção nessa palavra tabernáculo. As nações saberão que eu sou o eterno, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então santuário fala de divulgar a bênção, a glória de Deus para as nações. Quando Israel for abençoado por Deus, quando Deus restaurar esse chamado sacerdotal de Israel, quando o Messias Yeshua se revelar a Israel, esta bênção de Deus sobre Israel fará com que as nações conheçam a Deus. As nações saberão que eu sou o eterno que santifica Israel, quando eu cumprir essas coisas sobre eles. Então, o grande conhecimento, né, que Jeremias anuncia lá no capítulo 31, todos me conhecerão. Ninguém vai falar, conheça o Senhor, todos me conhecerão. Como é que esse conhecimento vai espalhar-se pelo mundo? Quando Deus restaurar o tabernáculo caído de Davi. Aí Israel vai buscar as nações. Aí eu faço uma conexão com Amós 9, lembra lá? Nos últimos dias, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, para que eles alcancem os demais homens, as demais nações. Quando Deus restaura o tabernáculo caído de Davi, quando Deus restaura o chamado sacerdotal de Israel, quando Deus revela o seu Messias Yeshua ao seu povo judeu, esta bênção vai reverberar em bênção para o mundo inteiro. Todas as nações conhecerão que Deus é o Deus de Israel. Não é um Deus sem povo, não é um Deus sem tribo. O nosso Deus é um Deus tribal. Nosso Deus tem bandeira, por isso que ele chama Adonai Nissi. Nosso Deus tem estandarte. Nosso Deus tem tribo. Nosso Deus tem um povo. Ele é o Deus de toda a humanidade, mas ele escolheu a Israel para abençoar essa humanidade. Vamos lá. Já aqui caminhando para o término do nosso estudo, preste atenção. Este mover de Deus, esse grande mover que eu estou trabalhando aqui há 25 anos, que o Rabino Shulam trabalha há 50. Esse trabalho que nós temos dado a vida por ele. Você tem que entender o que é. Que trabalho é esse? É esse mover de convidar as nações que foram unidas a Israel através de Yeshua a fazerem parte do mover de restauração de Israel. Meu irmão, você não tem que ser um espectador, não. Para com essa raiz dispensacionalista que você senta e assiste o que Deus vai fazer com Israel. O que quer que Deus faça com Israel é entre Deus e Israel. Eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com esse cumprimento profético aí. Eu não tenho nada. Deus tem a forma dele de lidar com os judeus e Deus tem a forma dele de lidar com a igreja. É eles lá e eu cá. Jogue isso por terra. Porque o profeta, o Espírito de Deus, convida você que não é judeu a fazer parte desse mover, a fazer parte dessa obra, a fazer parte desse trabalho. Hoje eu sou minoria nele, mas eu quero ser maioria. Porque a igreja vai entrar nesse mover, porque é o propósito de Deus. Olha,
É propósito de Deus convidar você a fazer parte desse mover de restauração de Israel. As nações não apenas fomentam esse mover, olha só. Elas participam ativamente dele, na restauração de Israel. Aliás, a proteção e o cuidado de Deus nos últimos dias serão para aqueles que estiverem, Nilvim, juntos, unidos a Israel neste mover espiritual. Tem que estar unido a Israel. O povo que Deus vai poupar é o seu povo. E ele tem um povo só. Esse povo é chamado povo judeu. E as nações que foram nele, em Israel, enxertadas através de Yeshua. É um povo só, é um contingente só. Lá no Egito, que nós lemos há 2 semanas, nas pragas, quem é que foi liberto das pragas? Teve egípcio que foi liberto? Teve. Onde eles estavam? Juntos com Israel. Teve egípcio que saiu do Egito junto com Israel? Teve, mas eles se uniram a Israel. A Torá fala, multidão de povos saiu com os judeus, saiu com os hebreus do Egito. Então não foi só o judeu que saiu de lá, não foi só o hebreu. Teve muitos outros povos. Mas por que eles receberam a bênção? Por que eles receberam a proteção? Por que eles foram poupados? Porque estavam juntos. Aí muitas vezes a gente vê, né, o cristão preocupado com coisas que não vão trazer o entendimento da época que a gente está vivendo. Preocupa com coisas que são secundárias. Preocupa muito com data, né? Tem essa fixação com data, tem que marcar data. Jesus vai voltar no dia tal, na época tal, no mês tal, na festa tal. E aí as pessoas me mandam e-mail, me mandam tabela, me manda cálculo, me manda sonho, com datas e datas e datas. Ô, meu irmão, ninguém sabe a hora, nem Yeshua sabe a hora. Quanto mais você. Se Yeshua está muito mais próximo ao Pai do que você, você vai saber, ele não vai? Isso não faz sentido nenhum. E tudo que Deus tem revelado para nós está na Torá e nos profetas. Ele falou isso. Deus não faz nada sem anunciar aos seus servos, os profetas, antes. Está no profeta. Estou mostrando para vocês a sequência de acontecimentos. A igreja vai se aproximar a Israel, isso vai despertar em Deus um mover, Deus vai derramar o Espírito prometido sobre Israel e todas as nações me conhecerão. Essa é a sequência. Mas vamos voltar aqui para o estudo. O profeta Isaías faz um convite para você que não é judeu, mas foi unido a Israel através de Yeshua. Você não é judeu, você não vira judeu, mas você foi unido a eles através da obra de Yeshua. É um convite para você. Eu quero encerrar dando esse convite, lembrando a igreja desse convite. Acho que é isso que Israel tem que ensinar para os cristãos. É o convite. Não é ensinar o sujeito lá, espectador, é convidar ele para fazer parte. Meu irmão, faz parte com a gente dessa restauração de Israel. Olha o convite que Isaías faz. Isaías capítulo 62, você conhece o texto? Por amor a Sião, isso aqui é que as nações vão dizer. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Essa é a paixão que Isaías quer que você tenha nesses últimos dias. É isso aqui. Ele quer que você fale como Isaías, por amor a Sião, por amor a Israel, por amor ao povo judeu, não se cale. Por amor de Jerusalém, o que é amor a Jerusalém? Amor às promessas de salvação a Israel, a glória de Deus sendo manifestada mais uma vez em Jerusalém. Por amor a essas promessas, não se aquete, até que você veja a justiça de Jerusalém saindo como um resplendor e a salvação sobre o povo judeu resplandecendo como uma tocha acesa. Aí as nações verão a tua justiça
e todos os reis a tua glória. Serás uma coroa de glória na mão do Eterno, um diadema real na mão do teu Deus. Passai pelas portas. Olha a palavra de Isaías para as nações, pessoal. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras. Ah, meu amigo, minha amiga, o caminho da restauração de Israel está repleto de pedra. E sabe quem pôs essas pedras lá? Algumas foram o próprio Deus, mas uma grande quantidade foi o cristianismo. Com as suas teologias antissemitas, com a sua teologia da substituição, com o seu supersessionismo, com o seu antinomismo, com as perseguições aos judeus, com as suas cruzadas, com as suas inquisições, com os seus consentimentos durante o extermínio judeu no século passado. Isso aí é pedra que foi colocado no caminho de Israel voltar para o seu Messias. Qual que é o convite de Isaías para você que está me assistindo? Tire a pedra. Limpa o caminho. Limpa o caminho. Os cristãos não gostam de Israel. Gostam sim, nós fomos enxertados em vocês através do Messias. Os cristãos não entendem a nossa lei. Entendemos sim, porque parte dela foi dada também para nós. Os cristãos não tem nada a ver com as nossas festas. Tem sim, porque os profetas anunciam que no futuro, de sábado a sábado, de lua nova a lua nova, o nome do Eterno vai ser adorado por todas as nações lá em Jerusalém. Claro que eles têm a ver com as festas. Aí você começa a tirar as pedras do caminho. Mas o Jesus de vocês era contra a lei. Onde é que está escrito isso? Mas Paulo era contra a Torá. Onde é que está escrito isso? Porque Paulo falou que a lei é maldição. Não, Paulo falou que a Torá contém maldição para o desobediente. Preparem o caminho, aterrem a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Meu irmão. Marca o caminho para outros poderem te seguir. Arvorai bandeira. Proclame, anuncie. Eis que o Eterno fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Meu irmão, olha a palavra, segundo o profeta, a palavra que Deus está fazendo ouvir às nações é essa. Essa é a palavra que tem que estar nos seus lábios. Você que não é judeu, você que é cristão, você que foi enxertado em Israel através da obra de Yeshua, você que nasceu de novo, você que foi feito filho de Deus, você que não era povo, mas foi feito povo. Olha a palavra que Deus está anunciando para você, que está me ouvindo agora, que tem que estar nos seus lábios. Qual é a palavra? Vamos ler juntos? Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamadas, procurada, cidade não deserta. Deus está fazendo ouvir essas palavras até as extremidades da terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tem que estar na sua boca palavra de antissemitismo. Não tem que estar na sua boca palavras de triunfalismo. A igreja triunfou sobre Israel. A minha religião, eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou adventista, eu sou Instagram. Não é nada disso. O que tem que estar na sua palavra não é a bandeira de homens, é a bandeira de Deus, é aquilo que Deus tem feito ser apregoado até os confins da terra. Dizei à filha de Sião, eis aí o teu Salvador, e o nome dele é Yeshua, ben David, ben Abraham. Essa é a palavra. E você não vai se calar. Você não pode se calar. Você leu comigo. Por amor a Sião,
não me calarei. Tem muita gente se calando aí. Tem muita gente se calando aí. Tem muita gente querendo aproximar Israel e se calando. Tem muita gente querendo se aproximar de Israel e se aquietando. E não está falando para Israel aquilo que Israel precisa hoje. Eis aí, Sião, o teu Salvador, e vem com ele o seu galardão. Essa é a palavra que tem que estar nos seus lábios. Participa da restauração de Israel. Profetiza. Eis aí teu Salvador. Ele está trazendo a recompensa. E diante dele o galardão. Vocês, Israel, serão chamados Ama Kodesh, povo santo. Vocês serão chamados remidos do Eterno. E tu, Sião, serás chamadas procurada, cidade não deserta. A porção é a Haftará dessa semana. Lembrando que Yeshua, quando foi convidado para ler da Torá, lá em Lucas 4, devia ser aniversário dele, né? Ele leu Isaías. Ele leu Isaías 61, se eu não me engano. Mas, a época era a porção que ele lia, Isaías, finalzinho de Isaías. E o final de Isaías fala sobre a restauração de Israel. Olha o que Isaías diz lá no capítulo 66. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Opa, já delimitou aqui a plateia. Para quem que Isaías está falando? De novo, as nações. Qual que é o comando para você? Vamos lá. Alegre-se junto com Jerusalém. Tem que ter empatia com o judeu, empatia com Jerusalém. Não pode ser contrário, não. Alegrem-se por ela, vocês que a amam. Exultai com ela, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos as suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Meu irmão, a bênção de Sião, a bênção sobre Jerusalém é a bênção do mundo. Deus, o profeta está falando aqui pelo Espírito de Deus, exalta com Sião, porque você vai se beneficiar disso também. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então, mamareis nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Olha a palavra de Isaías para as nações, pessoal. Vocês estão buscando conforto e consolo em outros lugares, em outras cidades. Ore, regozije, proclame a Sião sobre a sua salvação, porque essa salvação vai te sustentar no dia mau. É essa glória sobre Sião que vai te sustentar no dia mau. É de lá que você vai ter os nutrientes. É lá que você vai ser consolado, como uma mãe que consola. Trarão todos os vossos irmãos de dentre as nações por oferta ao Senhor. Olha aqui, ó, as nações que foram unidas a Israel, ajudando o judeu a cumprir a profecia. Olha só. Trazer os meus filhos ao meu santo monte em Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Eterno. Também desses não-judeus, eu vou tomar alguns para sacerdote e levitas, diz o Eterno. Ah, meu irmão. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estão diante de mim, diz o Senhor, assim
há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E eis que, de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Eterno. Então, lá no futuro, quando você estiver reinando com o Messias, você que não gosta de sábado, meu irmão, você vai ter que ir para outro lugar. Você que tomou birra de sábado, ou você que achou que o sábado é seu, ou você que achou que é a sua dominação que inventou o sábado, vocês dois vão ter que se adaptar. Porque vai ter Shabat. Vai ter Shabat. Vai ter festa de lua nova. Mateus, eu nem sei o que é isso, então é hora de começar a aprender. Seja abençoado através da eleição e das promessas dadas. Não lute contra a eleição de Israel, meu irmão. Seja abençoado por ela. Una-se através de Yeshua ao grande mover de restauração de Israel e do mundo. Prepare o caminho para a volta gloriosa do nosso rei, restaurando as raízes da sua fé, assumindo o seu lugar como aproximado à comunidade de Israel, amando e declarando a Sião: eis que vem Yeshua, o teu Salvador, e com ele a sua recompensa e o seu galardão, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.